Mas vamos então aí, estamos no quarto domingo do tempo comum, e qual é realmente o sentido das nossas leituras, o que que ela deixa para nós nessa semana. Então eu vou começar a conversar com vocês a partir da leitura do Evangelho, o anúncio do Evangelho. É do Evangelho de Marcos, nós estamos lendo Marcos no tempo comum este ano. Estamos aí no primeiro capítulo, porque Marcos ele dá um começo assim, vamos dizer, uma velocidade tão grande, né? Vai contando as coisas, no capítulo primeiro parece que já contou tudo, né? É um evangelista muito interessante, Marcos. E ele está aqui no capítulo primeiro, versículo de 21 a 28. Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade de pescadores, uma cidade cujas ruínas existem até hoje, né? Lá morava São Pedro, morava também Santo André, os discípulos de Jesus. E certamente também Tiago e João, com o pai Zebedeu, igualmente, eram pescadores. E Jesus, lá em Cafarnaum, vai na sinagoga. Havia o templo em Jerusalém naquele tempo, mas as cidades, todas as cidades, tinham uma casa de oração que se chama até hoje sinagoga. Os judeus têm pelo mundo todo. E Jesus entra no sábado nessa sinagoga e começa a ensinar. E o que acontece? O pessoal fica admirado, porque Jesus falava de uma maneira diferente. E ao mesmo tempo, na sinagoga aparece um homem que estava, diz o evangelista, possuído por um espírito mau. Naquela época, por exemplo, a pessoa que tinha uma doença mental, ou, vamos dizer, tinha às vezes convulsões, o povo achava que era o espírito mau que estava fazendo aquilo. Então Jesus, vendo aquele homem naquela situação, faz um exorcismo, tira o espírito mau dele, quer dizer, o liberta daquilo. E é interessante que o espírito mau fala pelo homem e chama Jesus de o Santo de Deus. E Jesus liberta aquele homem. Quando Jesus faz isso, veio a admiração. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros o que é isto, um ensinamento novo com autoridade, dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. Quer dizer, então, admiração. Jesus falava com autoridade. O que é esse falar com autoridade? Você veja, olha, você passa por uma experiência, aconteceu alguma coisa com você. Você pega e conta para os outros a sua experiência. Agora os outros começam a falar, olha, aquele fulano, aquela fulana, aconteceu isso com ele, com ela, não é? É diferente. Quando a pessoa que teve a experiência conta, é diferente quando alguém vem dizer, eu ouvi falar, eu ouvi contar que isso aconteceu. Os escribas, chamados escribas doutores da lei, eles ensinavam a palavra de Deus para o povo. Mas Jesus era diferente. Jesus, ele é Deus, que veio morar no meio de nós. Então ele contava as coisas que eram dele. Então ele falava com autoridade, porque ele não ficava dizendo, fulano de tal disse isso, aquele outro disse aquilo. Não, Jesus falava assim com autoridade. Isso aqui é muito interessante. E vale para nós também. Nós devemos procurar ter uma experiência grande de Deus, sabe? A gente, quando vai ler a palavra, explicar a palavra, primeiro a gente tem de procurar viver essa palavra. Porque quando a gente tem aquele elan, entendeu? Quer dizer, aquilo que se tornou vida da sua vida, daí quando você conta com autoridade, você conta com uma experiência sua, é alguma coisa que você viveu, que você vive, que você conta para os outros. Então daí tem um outro efeito sobre as pessoas que ouvem. E segunda coisa, não basta falar. Jesus falou e libertou um homem. Assim também, na nossa vida de cristãos, não basta falar, a palavra de Deus diz isso, aquilo, etc. Não é? Não, nós temos de falar a palavra de Deus, não a nossa palavra. Porque muita gente não fala a palavra de Deus. A pessoa fala aquilo que que vem na cabeça. Quando a palavra de Deus, que é mais importante, né? Falar com autoridade. A palavra de Deus, cuja experiência você sente, você tem na sua vida.
mas também partir para ajudar as pessoas a serem livres. Isso que é importante, a liberdade espiritual. Somente as pessoas que são livres, entendeu? É que conseguem realmente entender Deus, compreender Deus. Então essa é a leitura e o sentido da missa. Jesus falava com autoridade. Jesus falava com autoridade porque ele tinha a experiência. Ele é Deus. Então ele veio contar para nós quem é Deus, porque ele é Deus e contou quem ele é. Então impressionava o povo e assim também nós devemos fazer com que Jesus seja realmente uma troca de experiências com as pessoas. A primeira leitura é tirada do livro do Deuteronômio, é o capítulo 18, versículo de 15 a 20. Esse livro é muito interessante. É um dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? São chamados os livros da lei, ou na linguagem dos judeus, a Tora. E o que nós temos nesse livro? É um grande discurso que Moisés faz. Naturalmente, alguém que foi colocando essas palavras de Moisés como um grande discurso. E quando chega nesse tempo, nesse momento aqui, nesse trecho, que é o capítulo 18, versículo de 15 a 20, Moisés fala do profeta. O que é o profeta? É um homem que fala em nome de Deus. O que aconteceu? Quando o povo, levado por Moisés, chegou no Monte Sinai, então a revelação de Deus foi no meio de relâmpagos, trovões, terremoto, né? E o povo ficou com medo e falou para Moisés: olha, Deus fale para você, depois você fala para nós, porque nós temos de morrer se nós conversarmos com Deus. Veja a mentalidade que havia naquela gente. Então Moisés falou: olha, vamos fazer assim. Então Deus falava com Moisés e Moisés transmitia a palavra de Deus. Isso é o profeta, aquele que transmite a palavra de Deus. E nós temos grandes profetas do Antigo Testamento. E os profetas, geralmente, sabe o que eles fazem? É o seguinte: está acontecendo alguma coisa. Então o profeta fala: olha, Deus está aí. Deus não está aí. Então chama a atenção justamente para a presença de Deus, né? E Moisés aqui, ele fala que vai surgir um profeta grande como ele. Realmente Moisés é considerado o maior profeta do Antigo Testamento, porque a lei, todas aquelas coisas foram dadas através de Moisés. Agora ele fala: vai surgir um outro profeta igual a ele. Quem é esse grande profeta que igual a ele? Esse grande profeta é Jesus Cristo. Moisés, veja só que eu vou contar para vocês. Moisés, ele deu, através de Moisés, não Moisés, né? Através de Moisés, Deus fez uma aliança com aquele povo. Aquela gente, aquelas 12 tribos, seriam agora o povo de Deus. E Deus seria o Deus daquele povo. Então essa foi a aliança. E qual seria a consequência? Aquele povo que estava lá de um lado para o outro ia ter uma terra deles, ia morar num país, que era Canaã. Isso aconteceu. Então, Deus faz um povo, faz uma promessa, a promessa se cumpre. Deus é o Deus do povo, o povo é o povo de Deus, no Antigo Testamento. Agora, a nova aliança. O que é a nova aliança? Esse novo profeta que aparece, Jesus Cristo, ele é Deus, portanto fala a nós, né? De uma maneira que a gente possa compreender, faz então uma nova aliança. Qual é essa nova aliança? Através dela, Deus é o nosso Deus, mas agora mudou a coisa. Deus é nosso Pai. O Filho de Deus é nosso irmão. O Espírito Santo é a vida de Deus em nós. Então agora nós somos um novo povo de Deus. Mais ainda, um povo de irmãos, irmãs, de filhos e filhas de Deus. E olha a coisa, aquele povo tinha a promessa da terra prometida. Nós temos uma promessa que se realiza. Somos herdeiros e herdeiras de Deus. O que é de Deus vai ser nosso. Quer dizer, a casa de Deus é a nossa casa. Por isso que depois que a gente morre, e depois também do juízo final, nós vamos ter uma terra prometida
que, olha, deixa a outra terra prometida longe, 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 longe mesmo, né? Veja, portanto, a nova aliança é muito maior. A antiga desaparece quando vem esse novo profeta, que é Jesus Cristo. Veja que trecho bonito, não é? A gente comparando os dois trechos. Agora, o Salmo é lindo, é lindo. Esse Salmo, ele é o Salmo 95, nós temos aqui, é um Salmo de alegria. Vocês imaginem só, imagine, vai um grupo de romeiros, de peregrinos, vão indo para Jerusalém, né? Vão indo a Jerusalém, estão chegando no templo, e tem vamos dizer, aquele que é o chefe da turma, aquele que está à frente da turma, o guia do pessoal. Quando vão chegando no templo, ele começa a chamar o pessoal. Olha, pessoal, venham aqui, vamos ficar muito alegres, exultemos da alegria, vamos aclamar o nosso Deus, que é a força, o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, com cantos de alegria, animando o pessoal, entendeu? Porque é um encontro com Deus que eles vão ter ali de um modo especial no templo. E daí, depois a gente pula uns versículos, vem o pedido: vamos adorar o Senhor. Vinde, adoremos e prostremos por terra, ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Ele é nosso Criador. Ele é nosso Deus, nosso pastor. Nós somos seu povo, seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Veja, portanto, a gente vivendo o clima do Salmo, a gente vibra com o Salmo. Agora, o nosso templo não é mais o templo de Jerusalém. É o encontro com Jesus. Então, quando a gente vem numa missa, por exemplo, olha, pessoal, vamos ficar felizes. Nós vamos encontrar com aquele que é o fundamento da nossa vida, né? Vamos adorar o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é somente o Criador, mas o Salvador, o nosso santificador. E depois o Salmo termina de uma maneira interessante. Estão alegres, felizes de encontrar Deus, mas vocês lembrem, tem que viver. E então é uma chamada de atenção. A voz de Deus: não fecheis os corações como em Massa e Meriba no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quer dizer, ele lembra o que aconteceu quando o povo lá faltava água, o povo se revoltou contra Moisés, contra Deus, queria voltar para o Egito. Isso não aconteça, que a gente vendo as obras de Deus, a gente sempre seja muito fiel a Ele. É bonito. Eu não sei se vocês vibram, mas eu acho uma coisa tão fantástica, vamos dizer. Então, o sentido da missa é dado por essas duas leituras, o Evangelho de Marcos, esse trecho do Deuteronômio. Vocês lembram, o profeta. Moisés foi um grande profeta, Deus falou por meio dele. Mas depois já surgiu outro profeta, que é Jesus Cristo. Falava com autoridade e libertava as pessoas do mal. E aí esse trecho justamente de incentivo para a gente se encontrar com esse Jesus, que é o grande profeta da nova aliança, de um povo que é de filhos e filhas, herdeiros e herdeiras de Deus. Um comentário assim sobre a segunda leitura, que é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 32 a 35. Esse trecho aqui distou um pouco dos outros dois, porque nós estamos lendo assim, continuado a carta de Paulo, entendeu? Então, às vezes, parece que não entrosa muito. Paulo, nessa carta que ele escreveu duas cartas. Ele fala de outras, que alguns dizem que estão incorporadas na segunda carta aos Coríntios. Então, aquela comunidade estava passando por problemas de divisão, etc. Mas havia outros problemas. Então, fizeram muitas perguntas, mandaram muitas perguntas para Paulo. E Paulo respondeu pela carta, por essas duas cartas, não é? E aqui a pergunta é feita não pela comunidade, mas por aqueles que estavam junto, participando de Paulo, eram jovens, mulheres e homens, que queriam se dedicar ao trabalho da evangelização, como Paulo fazia. E aqui então Paulo vai aconselhar essas pessoas que não se casassem, porque
é difícil fazer, por exemplo, o trabalho que ele fazia, ele, Timóteo e Tito, andando de um lado para outro, com família, com esposa, com esposo, com filhos, etc., né? Complicava muito. Então, a razão que ele aconselha aí, esses jovens colaboradores dele, a não se casarem, é justamente por causa disso, para se dedicarem mais e não terem problemas depois com família e não poderem se deslocar, como Paulo fez, inclusive enfrentando problemas, né? Paulo foi preso, foi flagelado, foi apedrejado, e aconteceu muito com os companheiros dele. Então ele aconselha por essa razão, para se dedicar realmente mais ao trabalho da evangelização. Sobre a família, ele já falou em outro trecho, dizendo que a família é realmente de Deus, vem de Deus, o casamento vem de Deus, não é? Mas aqui ele responde essa pergunta que vem assim de pessoas próximas a ele. E depois ele fala outra coisa. Paulo, ele achava que o mundo ia acabar logo. É engraçado, né? Há 2000 anos não acabou, né? Então a pessoa às vezes lê essas coisas e fala assim, mas então a Bíblia tem coisas erradas. A gente precisa ler a Bíblia no contexto. Que na primeira carta aos Tessalonicenses, na segunda, nessa primeira carta aos Coríntios, ainda Paulo pensava assim, que ele ia estar vivo quando Jesus voltasse. Depois ele percebe que não é bem por aí e vai corrigindo essa ideia, né, que ele tinha. Então ele achava, não está acabando mesmo, então vale a pena casar ou não vale a pena casar? Vocês, ele está respondendo àqueles jovens ali. E ele acha que, como vai acabar logo, né, é melhor estar meio livre aí. Mas entenda bem, meu irmão, minha irmã, os textos da Bíblia. Se você não entende que há uma evolução na revelação de Deus, você se enrosca, viu? A Bíblia, às vezes, você vai encontrar, inclusive, trechos lá em que fala lá, Deus não existe, né? Mas se você pega fora do contexto, né, mas você vai ver, é o ímpio que está falando isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu lembro de um padre que dizia assim, a gente não pode tirar os textos da Bíblia do contexto, porque senão é assim, quando você vai rezar o credo. Se você começa de Pôncio Pilatos, você vai dizer assim, Pôncio Pilatos foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos infernos. Está totalmente diferente, né? Muda totalmente a coisa. E assim também com relação a esses textos que às vezes causam um pouquinho de perplexidade ao nosso povo. Mas o importante não é discutir essas coisas, não. Isso a gente fala só para ajudar vocês a entenderem um pouco mais. Mas o importante é realmente o ensinamento da nossa missa de hoje. Jesus falava com autoridade, porque ele falava da experiência dele. Nós também, quando falamos das coisas de Deus, que sejam expressões de experiência própria. Senão a gente fica que nem papagaio, falando coisas que não dizem nada para nós, para quem prega. E a palavra de Deus, vamos lembrar sempre, é palavra de Deus, não é palavra do pregador nem da pregadora. Então o importante não é o pregador, a pregadora aparecer, o importante é a palavra de Deus aparecer, a palavra de Deus, não a palavra humana. E vamos lembrar, Moisés, um grande profeta, Jesus, um grande profeta também, anunciaram a palavra de Deus. Moisés passou, porque foi o Antigo Testamento. Jesus permanece, porque é a nova aliança. A aliança no sangue de Jesus Cristo que nos salva e nos faz todos filhos e filhas de Deus. E que nosso anúncio da palavra na nossa vida seja como Jesus, depois libertou as pessoas do mal. Então esse é o sentido da missa, viu, Neide? Isso aí, Dãozinho, muito bem explicado, né, para todos nós entendermos aí, e é muito maravilhoso, né, Dom Luizinho? Precisa sim, ser dúvida. bem profundo mesmo no que é que Jesus fala mesmo, né? Exato. O que ele está falando. Ele vem contar o que ele vive.
E o que é para a gente fazer da forma que ele está ensinando, que é o certo para nós, né? É evidente, um caminho. Um caminho. Seguir Jesus é um estilo de vida, né? É um estilo de modo vida. De viver. É bem isso, não adianta falar e viver todo ao contrário, exato, né? Tá bem certo. assim, né, Dom Luizinho? Mas tá tudo certo já, então, Dom Luizinho, passado tá tudo aí. bem. Então, olha, a gente agradece de coração, né, a participação do senhor, uma alegria ver o senhor aqui com a gente de novo, muito feliz. E vamos continuar, sábado que vem o senhor está aqui com a gente de novo. O senhor pode dar a benção agora para nós, Dom Luizinho? Não tem dúvida. Então vamos receber. Vamos terminar janeiro, vamos começar fevereiro. Isso. Aliás, fevereiro tem a festa a apresentação do Menino Jesus e a purificação de Nossa Senhora. Na terça-feira, né? Isso. Na quarta-feira, São Brás, que é o santo que nos lembra, né, a garganta, as doenças da garganta, né? Isso. Então vamos lembrar um mês bonito, fevereiro. Também. Mas, então, desejo tudo de bom para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.